Olá, tudo bem? Esse vídeo é para você que tem a intenção de montar um ponto de apoio para atender os peregrinos que caminham na Dutra no período de outubro, na semana que antecede o dia 12, entre o dia 5, 6 até o dia 12. Nesse período, são montados em torno de 100 pontos de apoio ali na rodovia. Bom, eu faço um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, de ajudando os pontos de apoio nesse atendimento aos romeiros, aos peregrinos, tá? Com o apoio da PRF. Só para vocês entenderem, desde 2020, quem responde nessa demanda dos peregrinos na Dutra é a PRF e não a CCR. Isso no perímetro de São Paulo. Do Rio de Janeiro para lá é com a CCR. Então, dentro de São Paulo, saindo de qualquer lugar de São Paulo até Aparecida, na Dutra, quem cuida do peregrino, quem responde por essa demanda é a PRF. E nós, com o apoio da PRF, com a orientação da PRF, montamos os pontos de apoio. Algumas pessoas, ano passado, ano retrasado, fizeram alguns comentários que vale a pena eu explicar aqui. O Sérgio está elitizando a rodovia, só pode montar um ponto de apoio se for grande, se tiver toda uma adequação, se tiver dinheiro, tem que pagar uma taxa para o Sérgio está ganhando dinheiro com isso. Cara, é um trabalho voluntário, eu não ganho nada, tudo que eu recebo eu reverto em benefício do caminho, tá? Quem me conhece há mais tempo sabe disso, sabe da seriedade do meu trabalho, da minha honestidade. Eu não preciso ficar explicando nada para ninguém. Mas é importante quem está chegando agora no grupo saber, né? Que vou dar um exemplo para vocês, tá? A pessoa acorda no sábado, no domingo, fala, vou ajudar os romeiros. Na televisão aqui, achei interessante, pega uma caixa de isopor, né? Suja, coloca lá uma água duvidosa, passa no mercado, compra uma água, nem olha a data de validade, coloca na caixa e vai para a rodovia. Já está tudo errado. Aí chega na beira da rodovia, para o carro no acostamento, que também é proibido, ou para em cima do canteiro, que dependendo do lugar também é proibido. Né? É proibido, mas nessa época, em alguns lugares, a PRF autoriza. Mas é tudo feito de uma forma organizada. E para o carro lá, pega a caixa de isopor, põe na beira da rodovia e começa a dar água para o romeiro. Está fazendo bem? Está tentando fazer bem. Está de forma organizada? Não está. E, por exemplo, a água pode estar contaminada, a bebida que ele está levando pode estar fora da validade, a pessoa pode ter um problema, mesmo sendo água. Imagina outras coisas. E, de repente, ele está com uma tenda pequena, vira o tempo, que sempre tem um dia que chove lá na rodovia, e essa tenda dele voa para o meio da rodovia e acerta um motoqueiro, e o motoqueiro cai embaixo de uma carreta e morre. Eu pergunto para vocês, de quem que é a culpa? Então, enquanto não acontece o problema, está tudo uma roupa, está tudo legal. Então não é assim. Então não é que eu estou querendo elitizar. Eu quero organizar, porque é um evento a céu aberto que atende em torno de mais de 30 mil pessoas. Quem não sabe, caminham ali na rodovia, no mês de outubro, mais de 30 mil pessoas. E tem uma semana, uns dias da semana, que antecede o dia 12, que é a maior concentração. Chega a chegar a 5, 6 mil pessoas no ponto de apoio. 3 mil pessoas no ponto de apoio para comer, beber e caminhar na rodovia. Então, se nós não tivermos um mínimo de cuidado, a gente não consegue atender esse público. E não conseguimos dar segurança para esse pessoal. Então, você que quer fazer o bem, pense nisso. Será que compensa eu pegar meu carro e ir para lá, ficar no meio da rodovia, num lugar que eu nem sei se é seguro? Outra coisa, o cara dorme no volante, sobe o canteiro e pega o seu carro, você, sua família, mata todo mundo. Tem lugares da rodovia que a PRF faz o estudo, ela já sabe que é perigoso, então não deixa ficar ninguém ali. Nem romeiro aglomerando e nem ponto de apoio. Nós fazemos um estudo, é colocado num lugar seguro, recuado. A ideia é tirar o romeiro da rodovia um pouquinho para ele vir se alimentar, descansar e depois seguir. Não aglomerar um monte de gente na beira da rodovia, porque é muito perigoso. Então é importante. Tá? Não é que eu estou sendo querendo elitizar, não. É dar maior conforto e maior segurança. E eu acho engraçado que as próprias pessoas, né, alguns coordenadores de Romaria que criticaram, os romeiros dele se alimentam no nosso ponto de apoio, dormem em alguns dos nossos pontos de apoio, são tratados pelas enfermeiras,
pelos médicos, tomam água, tomam isotônico, descansam, tem massagem. Cara, então assim, eu não entendo. Né? Ele mesmo recebe esse benefício e fica falando mal. Lógico, eu sei, todo prego que se destaca leva mais martelado. E eu já estou acostumado. Tem uma outra coisa que é importante vocês entenderem. Isso é muito importante. Eu quero montar um ponto de apoio. Existem 3 situações para você montar um ponto de apoio. Na Dutra, estamos falando especificamente da rodovia Presidente Dutra. Na época de outubro, na semana que antecede dia 12. Entre o dia 5 e o dia 12. Vamos lá, eu quero montar um ponto de apoio. Existem 3 situações. A primeira, vou montar dentro do posto de gasolina. Então você vai ter que ir lá conversar com o dono, ou dentro de uma empresa, de uma madeireira, de uma oficina, de um pátio, de um colégio, de um colégio particular, ou dentro de qualquer empresa, tá? Ou até dentro de um clube, ou qualquer empresa, no shopping, no estacionamento de um shopping. Você vai ter que ir lá conversar com o proprietário do estabelecimento para que ele te dê sua autorização. E quem é que vai responder por qualquer problema que acontecer? Ele. Porque ele que vai ter o ABCB, ele que vai ter a autorização da prefeitura, ele que tem tudo. Então, se ele está permitindo que você monte lá, por exemplo, você monta uma tenda lá, leva um fogão industrial e começa a fazer comida. E aí o seu bujão de gás explode dentro do posto de gasolina. Pega fogo no posto de gasolina. E quem que é a culpa? Quem que vai responder por qualquer problema? O proprietário do estabelecimento. Porque ele, para deixar você montar a ponto de apoio lá, deve ter passado algumas diretrizes. Se não teve segurança, não teve cuidado, então é ele que vai responder. Ok? Primeiro ponto. Segunda situação. Eu vi uma praça lá, um gramadinho com luz, eu vou montar um ponto de apoio aqui. A praça não pertence à rodovia, pertence ao município. Ou São José, ou Caçapava, ou Taubaté, ou Guarulhos, não importa. Tem vários casos assim. A praça é uma praça pública, pertence ao município. Então você tem que ir até a prefeitura e pedir autorização. Você pode muito bem estar lá, instalado lá, baixar uma vigilância sanitária e mandar você sair. Porque você não tem autorização. Baixar um fiscal da prefeitura, perguntar, você está cozinhando, você tem extintor? Você tem uma PCB, você tem? Porque isso é um evento a céu aberto, gente. Você está montando uma tenda para atender 4.000 pessoas, 5.000 pessoas por dia. Então não é uma brincadeira. Tem que ter as suas responsabilidades. Então, segunda situação, e é a situação mais, não é difícil, mas é mais demorada, que você tem que dar entrada na prefeitura, fazer um ofício, acompanhar um ofício, ter autorização, aí passa a vigilância sanitária, passa para o bombeiro, até você ter autorização de tudo. Em alguns casos, depois de muito trabalho, 5 anos que eu estou fazendo esse trabalho, vai fazer agora, 5 anos, tá? No outubro agora faz 5 anos que eu estou fazendo esse trabalho, quer dizer, passamos aí por várias coisas, pandemia e tudo mais, as prefeituras agora estão ajudando nós. Então, quer dizer, tem lugar que eu tenho água, eu tenho luz, tenho uma situação de carro-pipa, tenho a estrutura, tenho GCM ajudando a gente, quer dizer, a prefeitura dá um suporte para a gente dar segurança. Então, você tem que procurar a prefeitura, no caso de uma praça pública. Outra situação, que é a terceira situação, eu vi um canteiro lá que pertence à rodovia, eu acho que é seguro, vou montar um ponto de apoio lá. Quem que vai te dar autorização? A PRF, que ali pertence à União, né? Pertence à rodovia. Então não é o dono do estabelecimento e não é a prefeitura. Ali, quem te dá autorização é a PRF. Como que funciona nesse caso? Você vai falar comigo, eu vou montar um projetinho baseado no que já tem na rodovia, que eu já tenho mais ou menos a ideia do que eles vão aprovar ou não, mando para eles um projetinho com foto do Google, onde vai ficar a tenda, né, os dias que vai ficar, o serviço que você vai ter fogão, não vai, né, e mando isso para eles. Eles vão olhar, se eles falarem, não, tá ok. Me autoriza, eu falo, pode montar. Tal dia, tal hora, você está lá. Por que é importante também você falar comigo? Porque eu tenho já cadastrado, esse ano, acho que 125, se não me engano, pontos de apoio. Claro que tem uns que estão na dúvida se vão montar ou não. Isso de Guarulhos até Queluz. E eu até acabei cadastrando um que é pertence no Rio de Janeiro, mas a PRF deixou ficar. Então, aqui. Porque tem os pessoal que vem do Rio de Janeiro também, que entrou em São Paulo, a gente tem que atender. Então, depois de Aparecida, eu tenho 4 pontos de apoio para atender os bombeiros que vêm do Rio, e mais um que já está na divisa, ele já está no Rio de Janeiro, que é Engenheiro Passo, que é o Marcelo. Então, quer dizer, eu tenho 5 pontos de apoio que atendem os bombeiros que vêm do Rio, né? E mais 120 que para quem vem de São Paulo pela Dutra toda. Então,
Não é chegar lá e ver, passei lá com a minha família, vi o canteiro lá. Tá, e se você chegar lá no dia e ter uma mega estrutura, e se você montar sua tenda pequena e chegar um caminhão para montar duas tendas 10 por 10 mais 10 banheiros aqui, e aí? Entendeu? Vai estar confusão, porque ele já está cadastrado, a PRF já autorizou. Ele vai pedir para você sair, se você não quiser sair, ele vai chamar a PRF e você vai ter que sair. E quem cadastra é a PRF. Se a pessoa está lá há 5, 6, 7 anos, já tem o cadastro, não é você que está chegando agora que vai montar no lugar dela. Então a coisa não é bagunçada, não é bagunçada, é organizada. Tá? Então assim, é muito mais fácil de repente você pegar seu carro, deixar o carro num lugar seguro, próximo da rodovia, pegar sua água, seus alimentos, sempre dentro da validade, levar nesse local, doar isso lá e falar assim, eu posso ser voluntário aqui por um dia e ficar lá um dia atendendo os romeiros, ajudando eles. Você vai estar fazendo bem do mesmo jeito, só que de uma forma organizada. Outra coisa, não adianta ligar para mim, entrar em contato comigo, e nem agora, faltando um mês para a operação. Eu não tenho tempo hábil para mandar esse projeto para a PRF, para escolher o lugar, mandar para mim de volta, eles não vão ter tempo. Estão agora engajados em quê? Em planejar o atendimento aos romeiros e o planejamento da rodovia, do trânsito e tudo mais. Então, eles não vão ter tempo de olhar um cadastro. Tá? Estão pensando em verba, em um monte de efetivo, carro, um monte de coisa. Projeto, sim, da Operação Aparecida. Por isso que eu faço reunião com os coordenadores desses pontos de apoio, lá entre abril e maio. Esse ano foi em maio, lá em Taubaté. E depois eu faço outro encontro com os coordenadores das romarias, para a gente traçar esse caminho para a coisa andar bem. E mesmo assim, acontecem alguns acidentes, acontecem alguns imprevistos. Tá? Então a gente passa dicas de segurança, passa tudo. Então eu espero que vocês entendam. Eu acho legal, acho válido a pessoa querer montar um ponto de apoio, mas a pessoa precisa seguir o mínimo de organização. Né? Então tem vários pontos, e quando você entra no grupo, você começa a conversar com as pessoas, você começa a ver que realmente não é tão simples assim. Né? Mas também não é difícil, basta seguir algumas normas de higiene, né? Normas de segurança, que aí a gente consegue dar o atendimento aos peregrinos. Tá bom? Espero ter explicado, né, ter atendido as suas expectativas, e qualquer coisa você entra em contato comigo através do WhatsApp e a gente vai te dando orientação. No meu site tem lá todos os pontos de apoio. Tá? Para você ter ideia, o Romeiro, quando ele sai, agora no dia 15, agora eu vou startar já antes, do dia 15 de setembro, eu vou startar no meu site uma lista com todos os pontos de apoio e com os serviços que tem. Então vai ter lá o nome do ponto de apoio, o telefone do coordenador, se aquele que dia que começa o ponto de apoio, que dia que termina, né? Fica dia 10, dia 11, dia 7, dia 8, dia 9, dia 10, qual o quilômetro da rodovia, de que lado da rodovia que ele está, do lado, no sentido na contramão, no sentido do trânsito, né? Para o cara saber realmente onde está e qual o serviço que tem naquele local. Tem banheiro químico, é 24 horas, ou seja, se passar das 6 horas vai ter gente lá, vai, ou não vai, entendeu? Tem banheiro para apertar? Tem, não tem. Tem enfermeiro? Tem ou não tem? Tá? Então, todas as informações. Alguns lugares que tiver ambulância, vai dar marcado lá se tem ambulância, se alguém passando mal, você sabe onde tem ambulância. E fora isso, você pode também entrar no Google Maps. No Google Maps, também aparece um bonequinho lá, de um lado da rodovia, na contramão, ele é laranja e do outro lado é azul. Então você vai sabendo de que lado da rodovia tem ponto de apoio, qual a quilometragem, ali você clica, abre a foto do lugar, para você se localizar. Ok? Então você que quer montar um ponto de apoio, tá? Este ano não dá mais, nós estamos aí, começo praticamente de setembro, tá? Me procure, eu vou te encaixar para você prestar serviço para algum que já está montado, e quem sabe para o ano que vem a gente consegue te encaixar dentro de um local seguro, que seja autorizado pela PRF, tá? Para que você possa realmente fazer a sua doação e o seu trabalho. É importante também você saber que tem lugares, por exemplo,
A rodovia Presidente Dutra, ela é dividida em 3 delegacias. A delegacia de Guarulhos, a delegacia de São José e a delegacia de Roseira. Cada uma cuida de um trecho. E cada uma determina de uma forma. Então, por exemplo, Guarulhos, ela determina lá de tal lugar a tal lugar, qual é o quilômetro que a pessoa vai andar de um lado ou do outro. São José é a mesma coisa. E Roseira é a mesma coisa. Então, só para vocês terem ideia, do quilômetro 101 para frente, tá? Do quilômetro 100 praticamente para frente, até a Aparecida, não tem ponto de apoio no sentido do trânsito, só na contramão. Então, eles orientam, né? Não pode obrigar, orientam o peregrino a passar para o lado de lá, porque lá ele vai ter mais apoio. Os que insistirem em andar aqui, desse lado do carro, ele não vai ter ponto de apoio. Vai sofrer mais. Lá, a cada 3, 4 quilômetros, tem um ponto de apoio com toda essa estrutura que eu te falei. Então, aí você não está sabendo disso, monta um ponto de apoio do lado de cá. A PRF vai mandar você sair. E ali não pode ficar. Foi determinado, já em reuniões e tudo mais, foi passada a programação que do 99 km 100 para frente só pode montar ponto de apoio no sentido da contramão. Então é bom que você saiba disso, aonde você pode montar e aonde não pode, tá bom? Espero ter esclarecido e qualquer coisa é só entrar em contato comigo, tá bom? Até a próxima.